Existe uma coisa que nunca deve ser levada para casa, mesmo que pareça a única solução. Existe algo que poucos têm coragem de admitir, principalmente aqueles que cresceram em lugares onde o silêncio carrega mais histórias do que qualquer livro já escrito. Algo que não é ensinado diretamente, mas que se aprende observando os erros dos outros, escutando sussurros velhos demais para serem ignorados. Uma regra que não está em placas nem em palavras, mas que sempre esteve ali, esperando ser respeitada. Nem tudo que aparece no caminho está perdido. Algumas coisas foram deixadas, e aquilo que é deixado raramente quer ser levado. Naquela região isolada, onde a terra seca parecia engolir qualquer sinal de vida antes mesmo que ele tivesse chance de crescer, Elias já não contava mais os dias, porque todos eram iguais, repetitivos, marcados pela mesma luta inútil contra um chão que não respondia, contra um clima que não perdoava e contra uma realidade que parecia construída para esmagar qualquer tipo de esperança. A pequena casa onde ele vivia era pouco mais do que madeira envelhecida e paredes rachadas, levantada com o esforço de alguém que acreditou, em algum momento, que aquilo poderia ser o começo de algo melhor, mas que, com o passar dos anos, se transformou apenas em abrigo para resistir. O tempo havia marcado Elias de forma visível, não apenas no rosto cansado ou nas mãos endurecidas pelo trabalho, mas na forma como ele se movia, na maneira como pensava, como alguém que já não espera mudança, apenas continuidade. A seca daquele ano havia ido além do que qualquer um poderia prever. O solo não apenas recusava plantio, ele parecia rejeitar qualquer tentativa de vida, como se algo tivesse sido retirado dali, algo essencial, algo que não voltaria. Os poucos recursos que restavam estavam acabando, e com eles a capacidade de escolher. Foi em uma dessas caminhadas silenciosas, voltando de um trajeto que não trouxe nenhuma solução, que Elias percebeu algo fora do lugar. Não foi imediato, não foi óbvio, mas havia algo ali. No ponto onde duas trilhas antigas se cruzavam, parcialmente coberto pela poeira e pela falta de importância, havia um objeto que não combinava com o abandono ao redor. Algo pequeno, esquecido à primeira vista, mas que, quando notado, parecia impossível de ignorar. Ele parou. Não por curiosidade, mas por desconforto, porque havia algo errado na forma como aquilo estava ali, como se tivesse sido colocado, como se estivesse esperando. Por um momento, Elias desviou o olhar. Seu corpo reconheceu antes da mente que aquilo não era algo comum, que não fazia parte do fluxo natural das coisas, que não deveria ser tocado. Mas a fome tem uma forma peculiar de silenciar avisos. Ela não elimina o medo. Ela apenas torna qualquer outra opção mais assustadora. Ele voltou. Aproximou-se devagar, sentindo uma tensão crescer no ambiente ao redor, como se o próprio ar tivesse mudado, como se aquele pequeno espaço fosse diferente de todo o resto. Ajoelhou-se, passou a mão sobre a poeira e revelou uma pequena escultura. Não era claramente identificável à primeira vista, mas lembrava algo familiar, algo que deveria transmitir segurança, algo que imitava formas conhecidas, mas que falhava em detalhes sutis demais para serem ignorados completamente. O rosto não expressava exatamente serenidade. Os olhos eram profundos demais, e a superfície, ao toque, carregava uma frieza que não deveria existir sob aquele sol. Elias hesitou, mas hesitação exige energia, e ele já não tinha mais. Pegou, e naquele instante, sem perceber, cruzou um limite que não poderia ser desfeito. Nos dias seguintes, as mudanças começaram de forma silenciosa, quase imperceptível, como pequenas alterações na realidade que poderiam facilmente ser justificadas como coincidência se não fossem tão consistentes. A terra ao redor da casa começou a reagir. Não de forma natural, não lentamente,
mas com uma intensidade que parecia forçada. Onde antes nada crescia, pequenos sinais começaram a surgir. Brotações, umidade, vida. Os animais, antes fracos e imóveis, apresentavam sinais de recuperação. E a água, que antes vinha turva e escassa, começou a parecer mais limpa. Por um momento, Elias acreditou. Não porque fazia sentido, mas porque precisava fazer. Só que algo não encaixava. A melhora não trazia alívio, trazia uma sensação constante de observação, como se cada mudança fosse registrada, como se algo estivesse acompanhando. À noite, o silêncio deixou de ser vazio. Passos começaram a ser ouvidos, não do lado de fora, mas dentro. Movimentos lentos, arrastados, sempre no limite da percepção, sempre desaparecendo quando ele tentava confirmar. E a escultura? Ela não permanecia igual. Havia momentos em que parecia mais escura, outros em que sua presença era mais definida, como se não fosse apenas um objeto, como se estivesse ocupando espaço. Os pensamentos vieram depois, primeiro como ideias vagas, depois como sugestões, e então como algo que não podia ser ignorado. Não eram pensamentos naturais, não surgiam como decisões, eram colocados, repetidos, empurrados, pequenas ações, pequenos pedidos. E cada vez que Elias obedecia, algo melhorava. Mas o preço não era imediato. Com o passar dos dias, o que antes parecia apenas uma mudança positiva, começou a revelar um padrão incômodo. Algo que não se encaixava na lógica natural das coisas, como se cada melhora carregasse um peso invisível que não podia ser ignorado por muito tempo. E foi justamente nessa repetição silenciosa que Elias começou a perceber que não estava apenas vivendo uma fase diferente, mas participando de algo que não compreendia completamente. O desgaste não veio de forma abrupta nem violenta, mas como uma presença constante que se infiltrava aos poucos, roubando energia sem pedir, alterando o corpo sem deixar marcas visíveis, até que até mesmo as tarefas mais simples passaram a exigir um esforço desproporcional, como se o próprio ato de existir estivesse sendo drenado lentamente. E junto com esse enfraquecimento, algo mais começou a se tornar evidente. A escultura já não parecia apenas um objeto esquecido sobre a mesa. Havia momentos em que sua presença dominava o ambiente de forma silenciosa, como se ocupasse mais espaço do que deveria, como se a casa tivesse começado a se reorganizar ao redor dela, adaptando-se, cedendo, aceitando algo que Elias ainda tentava negar. O ambiente deixou de ser neutro. O ar ganhou densidade, e permanecer dentro da casa começou a causar uma sensação difícil de explicar. Uma mistura de desconforto e vigilância constante, como se cada movimento estivesse sendo observado por algo que não precisava se mover para estar presente. As noites se tornaram mais longas, não porque o tempo passava diferente, mas porque o silêncio já não era vazio. Havia algo nele, uma espécie de pressão invisível que se acumulava nas paredes, nos cantos, nos espaços onde a luz não alcançava completamente. E então, sem que houvesse um evento claro que marcasse a mudança, Elias percebeu. Não foi um som específico, nem um movimento, mas uma certeza. A percepção de que dividir o mesmo espaço com algo que não respira como você, não pensa como você e não precisa se mostrar para existir, é algo que o corpo entende antes da mente aceitar. Naquela madrugada, ele não acordou assustado. Acordou atento, como se já soubesse. Caminhou até a sala sem acender luz alguma, guiado por uma sensação estranha de familiaridade com o escuro. E quando parou na entrada, não houve surpresa. A escultura não estava onde deveria. E também não estava simplesmente fora do lugar. Ela estava posicionada, voltada diretamente para ele, como se, de alguma forma, já soubesse que seria observada. E pela primeira vez, não houve dúvida.
Não havia mais como fingir que aquilo era coincidência. Não havia mais como tratar aquilo como algo inofensivo. O que estava ali não precisava mais se esconder atrás da forma que imitava, porque já havia sido aceito. Nos dias seguintes, resistir deixou de ser uma opção real. Não porque Elias não quisesse, mas porque cada tentativa de ignorar aquilo era imediatamente respondida por uma pressão interna difícil de suportar. Uma insistência que não vinha de fora, mas de dentro, como se seus próprios pensamentos tivessem sido reorganizados para servir a algo maior. O ambiente passou a reagir. Objetos não apenas mudavam de lugar, eles pareciam estar sempre onde deveriam estar, para aquilo. As sombras não seguiam mais a lógica da luz, e a sensação de presença deixou de ser intermitente. Ela se tornou constante, até que chegou o momento em que ele tentou quebrar esse ciclo, recusando-se a obedecer pela primeira vez de forma consciente, tentando recuperar algum tipo de controle sobre si mesmo, sobre a casa, sobre aquilo que havia se instalado. Mas o erro já não estava mais no que ele fazia, estava no fato de que ele já havia permitido. Naquela noite, o ambiente respondeu. Não com barulho, mas com mudança. O ar ficou mais pesado, mais frio, como se algo tivesse ocupado completamente o espaço, e o silêncio deixou de ser suportável. Foi nesse instante que Elias sentiu, não como um susto, mas como uma certeza inevitável. Algo estava atrás dele, não se aproximando, já estava ali, próximo o suficiente para ser sentido sem ser visto. E então veio a voz, não atravessando o ar, mas surgindo dentro, baixa, clara, sem emoção, como se estivesse apenas lembrando algo que ele já sabia, que aquilo nunca foi um acidente, que nada havia começado naquele dia, e que, em algum momento anterior, antes mesmo de tocar naquela estrada, antes mesmo de ver aquela escultura, ele já havia feito a única coisa que importava. Ele havia aceitado. O corpo não resistiu. A força desapareceu de forma natural demais para ser combatida. E a sensação que tomou conta não foi de dor, mas de ausência, como se algo essencial estivesse sendo retirado de forma contínua, silenciosa, inevitável. E enquanto isso acontecia, não houve pressa. Não houve agressividade. A presença apenas permaneceu, acompanhando, observando, como alguém que espera o fim de algo que já sabe como termina. Depois disso, Elias deixou de ser encontrado. A casa permaneceu. O lugar permaneceu. E dizem que, até hoje, naquele mesmo cruzamento de caminhos esquecidos, algo ainda pode ser visto onde não deveria estar, discreto o suficiente para passar despercebido, mas presente o bastante para chamar a atenção de quem já não tem mais opções. E que, em certas noites, quando o vento para completamente e o silêncio se torna pesado demais, uma figura pode ser vista parada na janela daquela casa antiga, imóvel, observando o caminho como se aguardasse, não por alguém específico, mas por alguém disposto, porque no fim, nunca foi sobre o que estava na estrada. Foi sobre quem já estava pronto para não dizer não. E existem coisas que não precisam ser procuradas. Elas apenas permanecem, esperando, até que alguém, em algum momento, precise acreditar que aquilo é a única saída. Se essa história te deixou com a sensação de que algumas coisas não deveriam ser tocadas, talvez seja porque você percebeu que nem tudo o que parece uma solução realmente é. Se quiser continuar explorando relatos como esse, onde o erro nunca é claro no início, se inscreve no canal. Mas pensa bem antes, porque quanto mais você escuta, mais fácil fica ignorar os avisos quando chegar a sua vez.